Hoje eu vim falar de Mateus capítulo 11, versículo 1 a 6. Só não ligue para o meu cabelo, tá? Porque eu tô hidratando o cabelo, aí tá diferenciado, né? Diferente dos outros vídeos. Mas só não liga para o meu cabelo, liguem para a mensagem, né? Liguem para a mensagem que está sendo passada, né? Acho que eu já até disse em algum vídeo atrás, liguem para a carta, não para o carteiro. Então vamos lá, né? Mateus capítulo 11, versículo 1 a 6. Pergunta de João Batista. É o nome do texto. Quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu daí para ensinar e pregar nas cidades deles. João Batista, ouvindo... Deixa assim, acho que é melhor. Deixa assim mesmo. Versículo 2. João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras... João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras do Messias, ou seja, ele estava preso e ele ouviu falar das obras messiânicas, né? Ele não ouviu falar da prisão do Messias, ele ouviu falar nas obras, né, do Messias, de Jesus, na prisão, ou seja, João Batista estava preso. João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras do Messias, enviou-lhe alguns de seus discípulos para perguntarem. Já sei porque está doendo meu braço. Já assim mesmo. Vamos lá, de novo, versículo 2. João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras do Messias, enviou-lhes alguns de seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Vão e contem a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista, e coxos andam, leprosos são purificados. E surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não se escandalizar por minha causa. É esse o texto, né, que João Batista, né, os discípulos de João Batista, né, vão perguntar a Jesus, né, tu és aquele que deveria vir, né, perguntando se ele é o Messias, né, se ele é o Cristo, né, o Messias, que é aquele que deveria vir, né. Jesus responde, né, vão e contem a João que os discípulos estavam lá em nome de João Batista, né, porque João Batista estava preso. Aí ele fala: cegos recuperam a vista. Jesus falando. Jesus respondendo, né, a pergunta dos discípulos. Cegos recuperam a vista, e coxos andam. Leprosos são purificados, e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados, e pobres recebem a boa notícia. Ou seja, é um sim, né? Um sim. Jesus fala meio que como um sim, né? Vou ler aqui a anotação, né, que eu fiz. Bem. A anotaçãozinha, né, que eu faço. João Batista, que estava preso, enviou discípulos para perguntar a Jesus Cristo se ele era o Messias. Jesus respondeu mostrando as obras que estavam acontecendo. Não, calma aí. Perdão, tá? Porque... sei por que o meu nariz está escorrendo. Vamos lá. João Batista, que estava preso, enviou discípulos para perguntar a Jesus Cristo se ele era o Messias.
Jesus respondeu. Calma aí. Ave Maria, mas é tudo para atrapalhar o vídeo. Vamos de novo. O inimigo tenta atrapalhar, mas nós começa de novo. João Batista, que estava preso, enviou discípulos para perguntar a Jesus Cristo se ele era o Messias. Jesus respondeu mostrando as obras que estavam acontecendo. Cegos veem, coxos, pra quem não sabe, coxo é paralítico, tá? Usando a linguagem, né, do Brasil, é aleijados, né? Paralítico. Coxos, paralíticos andam. Leprosos curados. Surdos ouvem. E o evangelho é anunciado aos pobres. Assim, Jesus mostra que suas obras confirmam que ele é quem ele é, né? E suas obras confirmam quem ele é. Isso nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, devemos olhar para as obras de Deus e confiar nele. Ou seja, Jesus não fala sim, não, né? Jesus fala, né, as obras, né, que ele está fazendo. Isso também cabe o ensinamento, né, de que a pessoa é conhecida pelos seus frutos, né? Então, olha só, né? Outro ensinamento que veio na minha mente agora, né? Que a pessoa, ela vai ser até um tema dos próximos devocionais aí, futuramente. Que a pessoa é conhecida pelos seus frutos, né? Porque Jesus não fala sim, não. Ele fala as obras, né? Ele fala os frutos, né, que ele estava fazendo. Não que a pessoa é reconhecida pelas obras, não, pelos frutos, né? As boas ações, né, que elas fazem, né? Pelos frutos, né? Pelos frutos. Jesus fala isso, né? A árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Então, Jesus meio que pode se encaixar, né, nesse ensinamento, né? Os bons frutos. Que a pessoa é conhecida pelos seus frutos, né? Assim como a árvore é conhecida pelos seus frutos. Acho que deu para entender, né? Mas acho que eu vou até deixar na descrição esses versículos aí sobre os bons frutos. Mas, em resumo, é isso, né? A anotação. É poucos versículos, mas dá para entender, né? Vou até ler de novo. João Batista estava preso e enviou discípulos para perguntar a Jesus Cristo se ele era o Messias. Jesus respondeu, mostrando as obras que estavam acontecendo. Cegos veem, coxos, que é paralíticos, né? Aleijados, paralíticos, andam. Leprosos, curados, surdos, ouvem. E o evangelho é anunciado aos pobres. Assim, Jesus mostra que suas obras confirmam quem ele é. Isso nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, devemos olhar para as obras de Deus e confiar nele. Acho que eu vou até deixar uns versículos sobre os frutos, né? Que a árvore é confirmada pelos seus frutos. Vou deixar na descrição, tá? Pra ficar entendido, né? Em resumo, é isso, né? É isso. É um textozinho curto, né? 6 versículos. Mas é isso. Tchau.